Compreenda as 7 leis universais do Kybalion e aplique-as em sua vida. Caso queiram saber mais sobre essas 7 leis, coloquem nos comentários e farei vídeos de cada uma delas separadamente. Não se esqueça de deixar seu like logo no começo, isso ajuda muito o canal. Um pequeno livro lançado em 1908 pela Yogi Publication Society em Chicago, nos Estados Unidos, intitulado Kybalion, causa até hoje fascínio e estranheza, embora não tenha um autor declarado. Vou lhe apresentar algumas informações muito poderosas que podem provocar muita discussão e possivelmente oposição. Estes 7 princípios são considerados como verdades absolutas, e muitos hermeticistas antigos e atuais, místicos, filósofos e os chamados seres iluminados consideram sua aplicação como o caminho da chave mestra para entender a si mesmo e sua relação com tudo o que é. Vou tentar simplificar, se é que isso é possível, para compilar em um único vídeo. Estes ensinamentos foram mantidos em segredo por milhares de anos pela tradição hermética, apenas sendo passado entre mestre e aprendiz por diferentes sociedades ocultas ao longo da história. Por medo de que essas informações fossem utilizadas por pessoas que não entenderiam muito bem o seu significado ou que tinham intenções egoístas e pouca sabedoria. Em 1912 foi publicado por uma entidade anônima conhecida como os 3 Iniciados e desde então tem sido colocado em domínio público, agora amplamente disponível online. Acredito que este conhecimento deva ser difundido para que possamos começar a implementar e disseminar sua profunda sabedoria e aplicações para a ascensão da humanidade como um todo. É claro que os mestres antigos não desejavam que esses princípios fossem cristalizados em credos por qualquer país ou seita religiosa. Assim, ao receber essas informações, tenha sua própria experiência e considere que isso seja uma filosofia sensata para a compreensão da realidade espiritual. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Quem conhece estes compreensivamente possui a chave mágica ante cujo toque todas as portas do templo se abrem. The Kybalion. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio do gênero. O princípio do mentalismo. O todo é mente, tudo é mental. Tudo o que vivenciamos no plano físico acontece antes no plano mental, ou seja, toda a realidade na sua vida aconteceu na sua mente e se manifestou, seja de forma consciente ou não, sendo a sua realidade uma criação da sua mente. Quando você compreende essa lei, passa a exercer controle sobre os seus pensamentos e emoções. Você passa a ser capaz de mudar a sua realidade. O todo, ou a mente vivente infinita universal, é a noção na qual consideramos Deus ou fonte da consciência, e porque estamos dentro desta mente infinita, ela permeia a totalidade de cada espaço único, físico ou não físico. Nós temos que entender que nós, e literalmente tudo e todos os outros, somos espírito ou facetas fractais de sua consciência. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Fazemos parte da consciência universal. Aquilo que está no seu consciente, acima, se apresenta no inconsciente, abaixo. Este princípio não fala de igualdade, mas de semelhança, sendo ele complementar do mentalismo. Existe uma harmonia, conexão e correspondência universal. Compreendendo este princípio, você se verá além dos obstáculos. Entenderá perfeitamente aquilo que atrai para a sua vida. Para compreender isso, é possível fazer uma analogia bíblica. Deus criou os homens à sua imagem e semelhança. Sendo assim, para compreendermos tudo aquilo que nos cerca, temos que olhar para a sua correspondência e o seu padrão em outros lugares. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Todo movimento do universo é vibratório. Toda a matéria é feita de átomos e moléculas que vibram constantemente. Nada está parado. Tudo é energia e se move, até mesmo você. Todas as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, tudo vibra. Compreendendo este princípio, você mudará seus resultados alterando a sua vibração.
Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e mesmo espírito resultam das vibrações e das taxas de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Compreender frequência vibracional e sua aplicação em nossa espiritualidade é crucial. Quando estamos a lidar com pensamentos negativos, emoções e crenças, devemos entender que essas coisas são vibrações densas dentro da nossa mente. Se estamos constantemente emitindo esses tipos de vibração, o nosso mundo exterior, o que é, essencialmente, ainda a mente, irá ressoar como a nossa experiência mental, fazendo com que os mesmos tipos de experiências vibracionais baixas se manifestem fisicamente. Da mesma forma, se estamos irradiando formas positivas, amorosas e felizes de vibração, a nossa realidade assim seguirá. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. A quarta lei discorre sobre a polarização natural do mundo. Tudo é regido por uma dualidade fundamental, quente e frio, sim e não, o bom e o mal. No entanto, esses opostos são dois lados de uma mesma coisa. Se a escuridão é a ausência de luz e a saúde a ausência de enfermidades, entendemos que essas partes que parecem incompatíveis formam uma unidade indissociável. Tudo é um extremo de uma mesma coisa. E quando algo está errado na sua vida, é necessário compreender o que é. Lembre-se, tudo tem dois polos e só um está dando errado e trazendo resultados negativos. Então, para tudo há uma saída. Olhe sempre para o lado positivo da situação. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados para tudo, etc. Tudo tem dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são realmente apenas dois extremos da mesma coisa, com muitos graus variados entre eles. Para ilustrar, calor e frio, apesar de opostos, são realmente a mesma coisa. A diferença consiste apenas em graus da mesma coisa. Olhe para o seu termômetro e veja que se você pode descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não existe tal coisa como calor absoluto ou frio absoluto. Assim, calor e frio são simplesmente os dois polos do que o que nós chamamos de calor, temperatura. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Tudo tem um ritmo, o que sobe, desce, o que vai para frente, volta. Como um pêndulo, para tudo há um ritmo exato, um ritmo constante com o universo. Basta ver as estações do ano, a água, o sol, a lua. Para tudo há uma velocidade e tudo funciona em perfeita exatidão e ordem. Para cada movimento há um novo movimento. O fim é apenas um novo início. Isso é verdade, tanto no sentido macroscópico quanto microscópico, e se aplica nos astros tanto quanto se aplica à nossa própria vida. Se em um momento estamos no topo, no outro podemos estar no fundo, mas com a neutralização os ritmos podem ser estabilizados. Compreendendo essa lei, você entenderá mais sobre o que te acontece. Assim como podemos estar por cima, certamente voltaremos para baixo. E isso vale tanto para movimentos físicos como os dos astros, frequências mentais e padrões de relacionamento. Por meio da neutralização é possível conquistar maior estabilidade dos ritmos. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Não existem coincidências, apenas eventos cujas causas ainda não nos foram reveladas. Se toda ação tem uma reação, tudo é fruto de uma ação prévia. Com essa compreensão bem estabelecida, podemos tomar as rédeas de nossas vidas e não ser apenas vítimas dos efeitos, mas ser as causas.
e causas do bem. Podemos nos tornar desta forma mestres de nossa própria vida. As coincidências nada mais são do que acontecimentos nos quais as coisas ainda não foram esclarecidas. Toda ação tem uma reação e nada é por acaso. Ao dominar os princípios desta lei, é possível ser o agente causador e não apenas sentir os efeitos, de modo que possamos propagar o bem. Quando tal mecanismo é dominado, nos tornamos mestres de nós mesmos. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. No último princípio hermético, entendemos que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está em planos mentais, naturais e espirituais. Toda a criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo que existe pode ter gêneros. Seres humanos, planetas, árvores. Sabendo e internalizando esse fato, todas as coisas que existem podem ter gênero, e sabendo disso, nossa compreensão das coisas será mais plena e compreensiva. Quando você compreende essa lei, percebe o quanto você é completo, e a partir dela você germina seu solo. Esse princípio opera sempre na geração, criação e regeneração. Analise suas atitudes diariamente. Procure perceber o quanto você está evoluindo ou morrendo em vida. Se tem sonhos, faça o que precisa ser feito para que você os realize. Crie imagens daquilo que deseja para a sua realização. Faça tudo o que for necessário para criar a sua realidade. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, comente, compartilhe e se você não for inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo.